Olá pessoal, espero que todos estejam bem, porque agora damos início a mais uma aula da nossa disciplina optativa de primeiros socorros. Eu sou o monitor Lua Soares e na aula de hoje nós contemplaremos as condutas a serem adotadas quando houver algum acidente com animal peçonhento e venenoso. Bom, antes de mais nada eu gostaria de fazer com vocês a diferenciação entre animal peçonhento e animal venenoso. O animal peçonhento é aquele que possui uma estrutura glandular de produção do seu veneno e que, além disso, também possui uma estrutura ejetora do seu veneno. Então, por exemplo, nós temos as cobras com as suas presas, as aranhas com as suas quelíceras e assim sucessivamente. Já os animais venenosos, eles também possuem algum lugar específico para a produção de seu veneno, mas diferentemente dos animais peçonhentos, eles não ejetam o veneno diretamente na sua vítima. O acionamento do seu veneno se dá muitas das vezes pelo contato direto. Então, por exemplo, numa taturana, ao encostarmos a mão, a gente vai entrar em contato diretamente com as suas toxinas. Dito isso, eu trouxe aqui nesse nosso primeiro slide algumas das condutas mais gerais a serem adotadas quando nos depararmos com alguma pessoa que foi vitimada por algum animal peçonhento e venenoso. A primeira coisa, imprescindivelmente, é tranquilizar e acalmar a vítima, porque a gente sabe que numa situação em que uma pessoa foi eventualmente picada por uma cobra, ela vai ficar muito desesperada. Então nós ali, enquanto espectadores da cena, podemos atuar tranquilizando ela, tentando fazer com que ela fique mais calma. Outra coisa também bastante importante a se fazer é a lavagem do local da lesão com água e sabão. Então a gente vai atuar na higienização, porque vai auxiliar a evitando a proliferação de bactérias, de micro-organismos e também vai facilitar o manejo para as próximas condutas. Além disso, a gente tem também que conduzir a vítima ao atendimento hospitalar. Isso deve ser prioritariamente feito através do contato com o SAMU, discar para o 192, mas quando isso não for possível, seja porque a área de cobertura não atende aquela região, ou então a pessoa não dispõe de um telefone móvel, a pessoa pode ser levada por conta própria, com um veículo próprio, para um hospital. Além disso, além da vítima ser conduzida para o hospital, é sempre desejável que se leve também o animal que ocasionou aquele ferimento. Então, se uma aranha picou, buscar conduzir a aranha também para o hospital, um escorpião, levar o escorpião. A cobra é mais difícil, mas se possível também deve ser levada, porque isso facilita bastante na hora do médico realizar o atendimento. E quando não for possível de levar o animal fisicamente, você pode também levar um registro fotográfico, porque vai facilitar bastante. E agora aqui nós temos dois contrassensos, né, de coisas que não devem ser feitas em hipótese alguma. E a primeira delas é a não realização da sucção no local da lesão, porque ao contrário do que muita gente prega, chupar a lesão não adianta em nada, porque você ali só vai contribuir muitas das vezes para que você ocasione uma proliferação de bactérias e cause uma infecção local. Então isso não vai ajudar em nada. Você chupar a lesão não vai fazer com que o veneno seja expelido, muito pelo contrário, vai só piorar toda a situação. E uma outra coisa também que é totalmente dispensável, prescindível, é a não realização de perfurações, torniquetes, cortes e nem a aplicação de substâncias, porque, como eu já disse, você pode acabar agravando o quadro da vítima. Então, essas coisas não devem ser feitas. Em relação ao atendimento padrão, nós temos dois principais serviços que devem ser acionados no caso de haver um acidente com animal peçonhento e venenoso, e o primeiro dele, mais sabido por todos nós, é o SAMU. Então, quando uma pessoa for picada por uma cobra, por uma aranha, por um escorpião, principalmente, nós devemos acionar o 192 e solicitar o resgate para aquela pessoa. E além disso, outro órgão bastante é, necessário, bastante imprescindível num momento como esse, é o CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas. O CIT ele é uma instituição que está disposta por vários países do mundo e ele vai atuar norteando, instruindo a pessoa para qual hospital ela deve ser conduzida para que seja feita a intervenção para o seu caso em específico. Então, por exemplo, uma pessoa ela foi picada por uma jararaca. Você vai ligar lá no CIT e o CIT vai recomendar um hospital para você, para qual a vítima deve ser levada, para que você possa tomar o soro específico para a jararaca. Então ele vai agir nesse sentido.
Aqui na tela estão dispostos os telefones do CIT do Rio Grande do Sul. Então, o 0800 nós temos a ligação gratuita podendo ser feita, ou também o WhatsApp. E agora podemos partir para a especificidade de cada animal peçonhento, começando pelas cobras e pelas serpentes. Quanto ao que fazer, a gente tem meio que um protocolo padrão, e a primeira coisa a ser feita é lavar a lesão com água e sabão, fazer, portanto, a higienização, na sequência manter a vítima calma e preferencialmente deitada no caso de picadas de cobra, e fornecer condições de hidratação à vítima, então sempre disponibilizar a ela a água. Instantaneamente, a gente também faz o acionamento do SAMU para que a vítima seja levada para o hospital e lembrando que, se possível, levar junto à vítima o animal causador daquela lesão do ferimento. E a gente tem também algumas contraindicações. A primeira delas é não fazer garrotes e nem torniquetes. O Guidelines da American Heart recomenda a realização de torniquetes, mas isso não se aplica ao contexto brasileiro. Isso porque as cobras daqui, elas não têm o mesmo efeito do que as cobras da América do Norte, porque as nossas cobras elas causam acidentes bootrópicos e que geram uma resposta protolítica do corpo. Então, na maioria dos casos, gera uma necrose. E já as cobras de lá causam um efeito neurotóxico. Então, não é necessário fazer o garrote e o torniquete, porque o veneno das cobras brasileiras dificilmente vão causar esse efeito neurológico. A gente também não deve fazer a realização de cortes, nem perfurações, e tampouco a adição de substâncias. E por mais desnecessário que pareça falar isso, a gente não deve incentivar a ingestão de bebidas alcoólicas. Aqui ao lado eu trouxe a imagem de uma jararaca cruzeira, que ela se distribui geograficamente por grande parte do território nacional. Ela se dispõe desde o norte, do nordeste até o sul do Brasil, e ela é bastante comum em relação ao envolvimento de acidentes com animais peçonhentos causados por cobra. Partindo agora para as aranhas, a gente tem também como um protocolo padrão, inicialmente a realização da lavagem do local com água e sabão. Devemos também manter a vítima calma, e o diferencial aqui é a aplicação de compressas mornas sobre o local da lesão. Então, a gente pode utilizar, nesse caso, uma bolsa térmica sobre o local da lesão para evitar a vermelhidão, o inchaço, a coceira, a dor, prurido. Isso vai dar uma amenizada nos sintomas. Lembrando que isso não dispensa, obviamente, a condução da vítima para o hospital. Então, a vítima deve ir para o hospital, deve acontecer o acionamento do SAMU e lembrando de levar sempre o animal junto para que a conduta médica seja baseada no animal que picou a pessoa. Então, no caso de uma aranha, vai ter o soro anti-aracnídeo específico e que vai ser utilizado. Aqui ao lado a gente tem a aranha marrom, que é também uma das principais aranhas causadoras de acidentes com aranhas no Brasil, e por isso achei interessante trazê-la aqui. Quanto aos acidentes causados por escorpiões, a gente tem bastante similaridade em relação aos acidentes causados por aranha, então a gente deve realizar a lavagem, a higienização do local com água e sabão, manter a vítima calma, deve também optar por aplicar uma compressa morna sobre o local e também conduzir a vítima para o hospital, levar o animal causador da lesão, porque isso vai facilitar o atendimento médico. Então, é ideal que se leve o escorpião, porque lá no hospital, o médico vai saber qual é o soro antiescorpiônico que deve ser aplicado. Agora, saindo um pouco da terra, indo para o mar, a gente tem em associação aqui as águas-vivas, que são bastante responsáveis por causar ferimentos, causar lesões em pessoas, e o procedimento a ser feito é manter a vítima calma, e aqui a gente deve realizar a lavagem da lesão não mais com água e sabão, mas sim optar por vinagre, o ácido acético, com volume de 4 a 6%, por um período de mais ou menos 30 segundos. Caso não haja a disposição do vinagre no momento, a gente pode também optar por uma pasta de bicarbonato de sódio que vai apresentar resultado semelhante. Isso aí vai servir para atenuar o efeito do veneno, vai conter um pouco o envenenamento das toxinas dessa água-viva na pessoa. E por isso, então, para conter um pouco a dor, a gente também deve optar por um banho à vítima, um banho quente na vítima, preferencialmente um banho de corpo todo, mas se não possível, só no local da lesão,
O banho ele deve ser quente na temperatura máxima suportável para aquela pessoa. E caso a pessoa tenha à sua disposição a medição, a temperatura ideal é de 45 minutos e o tempo que deve ser feito esse banho é de 20 minutos, ou enquanto persistir a dor. No caso de não haver condições de levar a vítima para um banho, é possível também fazer a aplicação de uma compressa quente sobre a região, mas lembrando que não vai apresentar a mesma eficácia. Mas no caso de não haver a possibilidade, é uma alternativa também. E aqui a gente tem algumas manobras proscritas que não devem ser feitas e que a primeira delas é a não utilização de bandagens, de torniquetes ou coisas do gênero, porque isso vai acentuar a liberação do veneno, do veneno da água viva no corpo da pessoa e isso vai acabar gerando mais sofrimento à vítima. Então isso não é uma manobra recomendada. E outra coisa que também é válido ressaltar é a não aplicação de amaciante de carne, sulfato de alumínio e água doce com papaína, porque por mais que isso aí auxilie um pouco na contenção dos efeitos, não apresenta um resultado tão satisfatório. Então a gente não deve optar por essas alternativas. Outro animal agora bastante comum também, responsável por causar grande parte dos acidentes envolvendo animais venenosos, nesse caso, é a taturana, lagarta, como também é popularmente chamada, e os procedimentos são manter a vítima calma. Nesse caso, a gente pode optar por aplicar uma compressa fria sobre o local da lesão. Lembrando que no caso de aplicar a compressa fria, não se deve fazer contato direto com a pele. A gente deve preferencialmente adicionar um pano abaixo dessa compressa para não gerar uma queimadura por baixa temperatura, por exemplo. E outra coisa também que é contraindicada é a não realização de cortes, perfurações e torniquetes e nem a aplicação de substâncias. Nesse caso, a gente tem uma ressalva, já que estamos aqui no contexto brasileiro, a gente deve levar em consideração uma taturana que é bem traiçoeira aqui, que é a lanômia oblíqua, e que ela causa um dano bastante grave à pessoa que sofre essa lesão. Ela é uma taturana que geralmente está associada com outros animais, com outras taturanas, e ela apresenta um efeito tóxico no nosso organismo que pode levar ao desenvolvimento de hemorragias, de complicações renais. Então é bastante importante, caso a pessoa se depare com um animal desse, sofra alguma lesão, é necessário conduzir a pessoa para o hospital. Então a gente deve realizar o acionamento do SAMU e levar esse animal também para a identificação. Ele é um animal com essa coloração meio cor de musgo, meio verde amarronzada, então prestar bastante atenção caso alguém seja infortunadamente lesado por uma taturana lanômia oblíqua. E nós temos por último, mas não menos importante, né, as abelhas e vespas, que também são bastante responsáveis por ocasionar acidentes por animais peçonhentos. Então a conduta a se fazer ela é bem simples, a gente deve manter a vítima calma e deve optar por fazer a remoção do ferrão. Então se ele ainda estiver acoplado no corpo da pessoa, a gente deve fazer essa remoção com uma lâmina ou então um objeto em formato de lâmina, pode ser um cartão de crédito, um cartão de visita, seja o que for, mas é algo que facilite a retirada ali do ferrão. Na sequência, a gente deve fazer também a lavagem com água e sabão, lembrando que uma vez para uma abelha, se picar uma pessoa, dificilmente vai ocasionar um desdobramento mais sério, mas se houver um ataque em concomitância de várias abelhas, é recomendado que a vítima vá ao hospital, que se faça o acionamento do SAMU e que leve-se também a espécie, né, a causadora da lesão, para que também facilite o atendimento médico. E aqui o que a gente não deve fazer no caso de acidentes causados por abelhas e vespas é a remoção do ferrão com pinças, porque quando você usa a pinça, você vai estar apertando, comprimindo o ferrão, e isso pode ali ocasionar você pode acabar ejetando mais veneno. O veneno que está como resquício ali no ferrão pode acabar sendo inoculado no corpo da vítima e isso vai causar mais dor, vai gerar mais vermelhidão. Então isso é uma coisa que não deve ser feita. Tudo bem? Lembrando que nesses três últimos casos não é extremamente relevante o acionamento do SAMU, porque dificilmente esses casos vão levar a complicações graves.
Mas lembrando que se uma pessoa, por exemplo, for alérgica, ela pode desenvolver anafilaxia, então ficar de olho nisso, prestar bastante atenção e que, se for o caso, deve então realizar o acionamento do SAMU e levar essa pessoa para o hospital. As referências que foram por mim utilizadas foi o Guidelines da American Heart, o Manual de Diagnóstico de Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos da FUNASA. Eu também extraí algumas informações do Centro de Informações Toxicológicas da unidade aqui do Rio Grande do Sul. E é isso aí, espero que tenham gostado da aula e até uma próxima.